Lembro-me das cartas cartões e mensagens profundamente tocantes que muitos de vós enviaram à minha mulher. O Palácio de Buckingham está abalado após a divulgação de notícias de que o rei Carlos terá exilado a rainha Camila para um mosteiro secreto. Este é também um momento de mudança para a minha família. Após um escândalo desastroso que supostamente arruinou um dos seus eventos reais mais importantes, aquele que deveria ser um momento histórico e de orgulho para a monarquia, transformou-se num caos absoluto, deixando o rei humilhado e furioso. Fontes internas afirmam que as consequências foram tão graves que Charles não teve outra alternativa senão agir de forma rápida e decisiva. Mas o que fez? Camila, exatamente. Hoje expomos a chocante verdade por detrás deste exílio real. A noite em que a coroa tremeu. A história que deu origem ao Windsor Whispering não começou com um decreto ou uma manchete. Começou com fumo. Um fumo espesso e espiralado subia do gabinete real, trazendo consigo o aroma de pergaminho queimado e orgulho. Dentro daquela sala silenciosa e centenária, a rainha Camila estava diante da lareira, as chamas pintando-lhe o rosto em tons de carmesim e dourado. Segurava na mão o plano oficial para o próximo banquete de Estado em honra do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, um acontecimento que tinha levado semanas de meticulosa coordenação real. E ainda, antes de a tinta da aprovação secar, Camila acendeu um fósforo. Quando o rei Carlos chegou, já era tarde demais. As pesadas portas abriram-se no momento em que viu o brasão real curvar-se à luz do fogo, os papéis transformando-se em cinzas. A voz dele estava tensa, meio descrença, meio fúria. Camila, o que fizeste? A resposta dela foi calma, mas cortante. Estou a reescrever o meu lugar, Charles. Não ficarei ao seu lado como uma decoração silenciosa. Não foi apenas um desafio. Foi uma declaração. O que se seguiu nessa noite foi um caos, envolto em silêncio. Os funcionários jurados ao segredo trocavam olhares ansiosos enquanto as notícias se espalhavam pelos corredores. A rainha tinha queimado os documentos da soberana. O rei despojara-a da sua autoridade. Ao amanhecer, o palácio que antes se movia com precisão militar operava agora como um fantasma cauteloso, temeroso, incerto sobre qual a direção que a coroa tomaria a seguir. Lá fora, Windsor jazia sob uma névoa, como se o próprio castelo se quisesse esconder. Diz-se que Charles passou a manhã a andar de um lado para o outro, nos seus aposentos, olhando para os jardins. A chuva batia no vidro, enquanto se esforçava por formular uma declaração que acalmasse a tempestade, sem revelar o incêndio. Quando o gabinete real finalmente se pronunciou, o anúncio foi breve. Os preparativos para o banquete prosseguiriam sob a supervisão direta do rei. Nenhuma única menção a Camila. Na linguagem real, o silêncio diz muito. Do outro lado do corredor, Camila estava sentada acordada com a vela a arder fracamente. Os criados sussurravam que ela não tinha dormido, apenas fitava a luz trêmula. As sombras no seu rosto carregavam tanto desafio como desgosto. Para uns, parecia forte, para outros completamente destruída. Ambas as coisas podem ter sido verdade, porque o que ardeu naquela noite não foi apenas pergaminho, foi a frágil paz que manteve o casamento real unido. As pessoas próximas do palácio sussurram sobre o que a levou a tais extremos. Anos de contenção, anos a ser educadamente marginalizada, sentindo-se como uma nota de rodapé na grande narrativa da monarquia, mesmo coroada. Camila nunca esteve verdadeiramente livre de fantasmas, especialmente
aquele cujo retrato estava pendurado nesse mesmo escritório. O rosto sereno de Diana parecia observar da moldura o desenrolar da discussão, os olhos brilhando à luz, julgando em silêncio. Alguns afirmam que Charles olhou para o retrato enquanto os papéis ardiam e, por um breve e assustador momento, a sala congelou. Depois daquela noite, nada mais parecia o mesmo. A rotina palaciana foi retomada, os sorrisos regressaram e o presidente alemão foi recebido com verdadeira elegância. Mas, por detrás de cada gesto polido, havia uma tensão demasiado profunda para ser escondida. Camila compareceu, mas o seu nome não constava do programa impresso, e a sua presença foi educadamente ignorada nas fotos oficiais. A multidão viu à perfeição os que estavam por dentro a fratura. Correram rumores de que Charles tinha discretamente restringido o seu acesso aos assuntos de Estado, garantindo que nenhuma nova revisão poderia ocorrer. No entanto, os rumores diziam também que Camila estava a construir o seu próprio pequeno círculo de apoiantes leais, pessoas que acreditavam que a sua rebelião não era uma loucura, mas uma mensagem. Uma mulher, coroada terá dito, deve escolher entre a dignidade e o poder. Eu fiz a minha escolha. O que realmente ardeu naquela noite de outubro foi mais do que papel. Foi uma ilusão. A monarquia, construída sobre a compostura e o silêncio, revelara uma fenda que nenhuma cerimônia poderia esconder. Charles afastou-se do fogo, segurando o selo real com as mãos trêmulas, percebendo que o seu maior desafio não era a diplomacia estrangeira. Era a batalha dentro da sua própria casa. E algures nesse mesmo escritório escuro, onde as cinzas ainda se agarravam à lareira, Camila sussurrou para si mesma, quase como um voto: não deixarei que ninguém apague este fogo. Se aquela chama sinalizava rebelião ou ruína, ainda ninguém sabia. Mas, enquanto a chuva batia nos muros de pedra de Windsor, uma pergunta ecoava por todos os corredores. O que leva realmente uma rainha a incendiar a sua própria coroa? Será que esta tempestade, dentro dos muros de Windsor, revelaria mais do que apenas a inquietação real? Vamos mergulhar nos segredos que transformaram os sussurros no ponto de ruptura de um reino, a rebelião silenciosa de Windsor. A tensão em Windsor naquela semana era suficientemente intensa para ser tocada. Sob o aroma dos cravos frescos e o brilho do chão polido, algo mais sombrio agitava-se. Uma tempestade silenciosa que ninguém ousou nomear. Não começou zangado, pelo menos não abertamente. Começou com uma reunião destinada a unir a família real em torno de um único propósito: uma grande recessão ao presidente alemão Frank Walter Steinmeier e à sua esposa. O evento assinalou 27 anos desde o encontro entre as duas nações, e o rei Carlos viu-o como um momento decisivo do seu reinado. No entanto, aquilo que considerava um símbolo de unidade depressa desencadearia algo muito mais pessoal. A luz da manhã entrava pelas janelas altas da sala de recepção real. Iluminava uma mesa coberta de veludo carmesim. Pilhas de documentos estavam em perfeita ordem e a equipa estava a postos de canetas em punho. Charles falou com calma e autoridade, a sua voz ecoando pelo salão polido. Isto não é apenas diplomacia, começou. É a imagem da Grã-Bretanha que estamos a apresentar à Europa. O seu olhar percorreu a mesa. Guilherme Ana, a princesa de Gales, e por fim, a rainha Camila. Começou a distribuir os papéis. William, com o seu charme inabalável, conduziria as cerimônias e o brinde de abertura. Anne, sempre disciplinada, supervisionaria a segurança do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Kate, elegante e moderna,
e adorada pelo público, trataria da imprensa e da imagem. Os holofotes estarão naturalmente sobre si, acrescentou Charles com um leve sorriso. Depois veio a pausa, um breve e carregado silêncio antes de continuar. Camila disse ele calmamente: Tu tratarás dos lugares do banquete e da decoração da sala de recepção. Uma tarefa aparentemente pequena, mas naquele instante pareceu um insulto esculpido em mármore. O tipo de desprezo que só alguém que lutou demasiado pelo seu lugar poderia sentir. As mãos enluvadas de Camila tremeram ligeiramente. Contudo, o seu rosto permaneceu sereno. Guilherme evitou o seu olhar. Anne ajustou as suas notas e Kate assentiu educadamente. Ninguém falou, mas todos sentiram o frio repentino no ar. Para quem estava de fora, o papel da rainha poderia ter parecido adequado, até mesmo elegante. Mas para Camila, era um lembrete de onde estava. Durante anos, ela suportou sussurros, manchetes e humilhações para estar ao lado de Charles. Ela suportou o desprezo público, as comparações à pena. E agora, naquele iluminado salão de Windsor, o marido reduziu-a a arranjar flores e a organizar cadeiras. Quando a reunião terminou, os outros saíram rapidamente, desaparecendo os seus passos no corredor. Camila permaneceu sentada, olhando fixamente para o papel que tinha à sua frente. O seu nome listado, em último lugar mesmo abaixo do de Kate, parecia brilhar como uma traição silenciosa. O relógio tic-taqueava firmemente enquanto ela sussurrava: Decorações da sala de recepção. As palavras transbordavam ironia. Uma rainha no nome, mas não no comando. Ao meio-dia, Windsor fervilhava de preparativos frenéticos. Criados corriam pelos corredores com bandejas de cristais. Os floristas debatiam sobre tons de rosas. Secretárias atendiam telefones sem parar. Mesmo assim, Camila manteve-se a portas fechadas. O chá trazido até ela permaneceu intocado. Ao espelho, o seu reflexo parecia calmo, até majestoso, mas os seus olhos traíam-na. Por detrás do sorriso ensaiado ardia uma raiva lenta e silenciosa, não por um único insulto, mas por anos a ser subestimada. A sua assistente de confiança, a Sra. Sarah Hill, hesitou antes de falar. Majestade, murmurou, devo confirmar a disposição dos assentos junto de Sua Majestade. O tom de Camila era suave, quase brincalhão. Não precisa ser essa Hill. Reuniões são reuniões. Decisões são decisões. Ela fez uma pausa, a voz ficando mais grave. Mas esta noite vamos organizar as coisas de forma diferente. Aqueles que a conheciam diziam que não eram as palavras que a perturbavam. Era a forma como ela as dizia. Calma segura. Como uma mulher que finalmente deixara de esperar pela aprovação. Nessa noite, muito depois de os corredores de Windsor se terem acalmado, as luzes do escritório privado de Camila acenderam-se. O zumbido da equipa desapareceu, substituído pelo som de papéis a farfalhar cadeiras, a mexer nomes a serem trocados em cartões que decidiriam quem se sentaria onde. Para quem assistia, era um pequeno ato. Pequenos até. Mas dentro dos muros do palácio, tais atos carregavam significado. Era a sua forma de retomar o controlo, ainda que discretamente. Ao amanhecer, Windsor parecia tão perfeita como Charles esperava. No entanto, por detrás daquela ordem impecável, algo tinha mudado. Uma cisão silenciosa, mas crescente, tinha se enraizado. A rainha cumprira o seu dever, sim, mas nos seus próprios termos. E quando as grandes portas se abriram para receber a delegação alemã, Camila manteve-se ao lado do marido, com a sua postura habitual, a imagem da compostura real. Mas, por detrás do sorriso calmo, havia uma mente já decidida. Algo que mudaria para sempre
o equilíbrio tranquilo de Windsor. Porque a humilhação, uma vez plantada num coração como o dela, não desaparece. Cresce pacientemente e poderosamente à espera do momento perfeito para florescer. Que tempestade oculta se formava já por detrás daqueles muros do palácio. Vamos mergulhar na noite em que o silêncio em Windsor se transformou na centelha de algo muito maior. A noite em que Windsor ardeu. A noite no castelo de Windsor deveria ser tranquila. Mais um capítulo apurado na vida de um rei que se prepara para mais um grande banquete real. Lá fora, os relvados brilhavam sob o dourado do sol poente. Lá dentro, o silêncio estendia-se pelos corredores antigos, perturbado apenas pelo zumbido longínquo dos criados que se preparavam para a próxima visita do presidente alemão. Mas algures para lá daquelas portas polidas desenrolava-se algo muito menos cerimonial. Um momento que deixaria uma cicatriz mais profunda do que qualquer escândalo público. O rei Carlos acreditava que tinha tudo sob controle naquele dia. Os planos foram finalizados, os discursos aprovados e o cronograma polido na perfeição. No entanto, num escritório silencioso, ali perto, a rainha Camila estava sentada, sozinha à sua secretária, a ler a versão final do programa do banquete. Os seus olhos percorreram as linhas uma vez, depois outra, até que a verdade a atingiu com uma precisão cruel. Nenhuma única palavra a reconheceu. Sem papel, sem título, sem discurso. Nas páginas que definiam a noite mais prestigiada do Estado, a rainha Camila fora apagada. Esta descoberta, por mais pequena que parecesse, reacendeu algo que ardia dentro dela há muito tempo. Os anos em que foi tolerada, mas nunca verdadeiramente honrada. As inúmeras aparições públicas em que sorria, enquanto sussurros acompanhavam cada movimento seu. Tudo isto se transformou subitamente num momento agudo de desafio. Aqueles que mais tarde tentaram juntar as peças do sucedido chamariam ao episódio a Rebelião dos 10 Minutos, uma erupção breve mas inesquecível que mudou tudo. Quando as luzes do palácio se apagaram e os corredores se aquietaram, já se formava uma tempestade à porta fechada. Quando Charles regressou à biblioteca, após uma chamada tardia, com o primeiro-ministro, reparou em algo estranho, uma tênue luz trêmula a brilhar por baixo da porta do escritório. Não era luz de velas. Era muito forte, muito viva. Ele entrou. Diante dele, Camila estava imóvel e inabalável. Os seus cabelos claros refletiam o brilho de uma fogueira crescente. Na sua mão, o dossiê do banquete de Estado, aquele que assinara mais cedo nesse dia, o mesmo que excluíra o seu nome. Com uma calma deliberada, ela pegou numa caneta riscada, aprovada por Sua Majestade, o rei Carlos III, e substituiu-a por traços lentos e deliberados presidindo Sua Majestade a Rainha Camila. Depois, sem dizer uma palavra, selou a página com o brasão real e atirou o documento inteiro para as chamas. Os papéis enrolaram-se instantaneamente, as suas bordas brilhando em laranja, antes de se desfazerem em cinzas. Charles congelou. A raiva, a incredulidade e algo próximo da tristeza cruzaram o seu rosto. Acabou de queimar a sua própria dignidade, disse ele baixinho. Camila não se deixou abalar. A sua voz era firme e quase serena. A dignidade, respondeu ela, é para aqueles que são vistos. Estou apenas a recuperar o que me foi tirado. As palavras pairavam no ar, como fumo, pesadas e incontornáveis. Entre elas, o fogo crepitava, já não um símbolo de calor, mas de separação. Charles tentou arrancar-lhe o selo real da mão, mas ela não resistiu. Em vez disso, sorriu levemente, com o olhar fixo nas chamas que cresciam. Pode apagar o fogo, sussurrou, mas não a memória. Mais tarde, foi dito que o incêndio era pequeno contido dentro da lareira. Mas o que destruiu
não pôde ser substituído. Aquela noite não marcou apenas a perda de um arquivo ou de uma cerimônia, mas também o colapso silencioso de algo sagrado. A confiança que outrora mantivera a sua união tinha desaparecido, reduzida ao fumo que pairava sobre as antigas pedras de Windsor. Quando Carlos finalmente se virou para se ir embora, a rainha permaneceu de pé, silenciosa, inflexível, iluminada pelo último brilho do fogo que se apagava. Mais tarde, os criados encontrá-la-iam ali, imóvel, a olhar para as cinzas como se vissem o seu reflexo desaparecer. A partir dessa noite, os rumores dentro do palácio mudaram. Já não sobre títulos ou aprovação pública, mas sobre a mulher que ousou queimar o símbolo do seu silêncio. E com o passar dos anos, muitos diriam que Windsor nunca recuperou verdadeiramente. Pois naquela noite tranquila, o fogo real não consumiu apenas papel, mas também um casamento, a ilusão de harmonia de uma coroa e o último calor que restava entre um rei e a sua rainha. Dentro das muralhas de Windsor, será que as chamas poderiam ter extinto mais do que um incêndio? Mergulhemos no silêncio assombroso que se seguiu onde o dever, a traição e a verdade colidiram na escuridão. O golpe silencioso em Windsor. O silêncio em Windsor, naquela noite, era suficientemente pesado para tocar. O ar parecia vibrar com algo não dito. Algo que se tinha partido poucas horas antes atrás das portas fechadas do gabinete real. O palácio escurecera cedo, mas na ala oeste, uma luz tênue ainda brilhava. Lá dentro, a rainha Camila estava sentada perto da janela com o manto a deslizar frouxamente sobre os ombros uma chávena de chá esquecida a arrefecer ao lado. O seu reflexo no vidro observava-a cansada, irritada, humilhada. As palavras de Charles, durante a discussão, ecoaram na sua mente como um eco cruel. Não foram fortes, mas magoaram profundamente. Chamou-lhe imprudente, acusou-a de se exceder, e naquele tom, aquele que a fazia sentir-se uma estranha, não a mulher que estivera ao seu lado durante décadas de tempestades. O insulto não doeu por ser novo, mas porque confirmou o seu medo mais profundo, o de que, independentemente da coroa que repousasse na sua cabeça, ela nunca pertenceria verdadeiramente. Ao amanhecer, aquela mágoa transformara-se em resolução. Camila não ia chorar nem implorar. Ela iria retomar o controlo discretamente por completo. Por volta das 3 da manhã, chamou a sua fiel assistente-se a Sra. Hill, a mulher que a acompanhava desde os tempos de Wiltshire. Hill entrou hesitante, já pressentindo o que estava para vir. A voz de Camila era calma, ponderada. Amanhã de manhã, disse ela. Não quero ver um único rosto velho neste palácio. Nenhum. E assim, de repente, Windsor começou a mudar. À medida que a primeira luz de outubro se aproximava dos jardins, os funcionários foram chamados, os escritórios esvaziados e os assistentes de longa data escoltados para fora através dos portões laterais. A reestruturação, como o memorando do palácio lhe chamaria mais tarde, desenrolou-se com uma precisão implacável. As carrinhas chegaram silenciosamente antes do pequeno almoço. Rostos familiares desapareceram antes que alguém se pudesse despedir. E ao meio-dia novos funcionários escolhidos a dedo pela própria Camila encheram os corredores. Eram leais, discretos e acima de tudo dela. As mudanças foram mais do que estéticas, embora também tenham existido muitas. Todos os tapetes foram substituídos por tons dourado creme, que, segundo ela, refletiam uma elegância moderna. Todos os retratos reais foram deslocados. A imagem grandiosa de Charles foi substituída pela dela. E no espaço que há muito honrava a memória de Diana Camila, colocou o seu próprio retrato de coroação rodeado de rosas.
Quando um assessor hesitou, ela silenciou-o com uma única frase: "Não podemos continuar a adorar fantasmas." O palácio nunca tinha visto nada assim. Uns chamaram-lhe decisivo, outros sussurraram a palavra vingança. Mas ao pequeno almoço, quando Charles recebeu a notícia do sucedido, até ele pareceu atordoado. A sua colher bateu no pires enquanto lia o relatório. 6 horas. Foi só isso que bastou. A equipa desapareceu. Os retratos mudaram toda a atmosfera de Windsor. Foi refeita a imagem de Camila. Caminhou pelos corredores mais tarde nessa manhã, passando por rostos desconhecidos que se curvaram diante dela antes dele. Pela primeira vez, Charles compreendeu que a discussão no escritório não tinha sido apenas uma discussão, mas sim um aviso. O que ele descartou como emoção tornou-se ação. Camila não gritou, não ameaçou. Ela simplesmente moveu-se com uma eficiência silenciosa até que o próprio palácio respondesse apenas a ela. Numa questão de horas, a rainha Camila fez o que nenhum decreto real conseguiria. Ela remodelou Windsor de dentro para fora. E embora os jornais lá fora nunca contassem a história completa, aqueles que trabalhavam por detrás dos seus antigos muros sussurravam-lhe outro nome, um nome que se espalhava em voz baixa pelos corredores. Imaginem se aqueles sussurros silenciosos contivessem a verdade por detrás da frieza de Windsor. Vamos mergulhar nos segredos que transformaram uma casa real num reino dividido. A queda da Rainha das Sombras. O palácio arrefecera nesse outono, não por causa do tempo, mas pelo que pairava no ar. Outrora repleto de cerimônia e elegância, Windsor parecia agora uma fortaleza dividida. Cada corredor sussurrava traição. Cada piso polido parecia ecoar uma guerra silenciosa. A saúde do rei deteriorara-se, e com ela o equilíbrio da monarquia. O seu médico alertara-o para evitar o estresse, mas como poderia fazê-lo quando a própria coroa se tornara o seu maior fardo? Nos seus aposentos privados, o rei Carlos estava sentado sozinho, a sua tosse quebrando o silêncio entre as badaladas do velho relógio. Cartas estavam espalhadas sobre a mesa, algumas sem assinatura, outras marcadas como urgentes. A tinta tremia sob a sua mão, enquanto estendia a mão para o telefone. "Precisas de voltar", William disse ele, com a voz áspera, quase suplicante. A sua madrasta está a transformar a família numa peça de teatro e o reino está a assistir. Ao cair da noite, um carro preto chegou aos portões de Windsor, sem fotógrafos, sem alarido, apenas o zumbido silencioso de um motor e o suave estalar do cascalho. O príncipe William saiu com o casaco bem fechado contra o vento. Os guardas curvaram-se quando ele passou. Os seus olhos baixaram, como se até o ar tivesse aprendido a suster a respiração. Lá dentro, o palácio parecia-lhe estranho. Perfumes desconhecidos, pinturas novas, e no grande salão, o brasão real subtilmente deslocado para mais baixo do que o retrato da rainha Camila. Era como se a própria história tivesse sido reorganizada. Ele pediu para a ver imediatamente. O criado que o guiava parecia nervoso. Quando as portas se abriram, uma onda de perfume forte invadiu o salão. Camila sentou-se imponente, uma visão de calma e desafio, com a mão pousada levemente no braço de veludo. O seu sorriso não alcançava os seus olhos. "O que traz o príncipe de volta?" perguntou ela friamente. "Ou o seu pai ficou demasiado fraco para travar as suas próprias batalhas?" William não disse nada a princípio. Colocou uma pasta diante dela, um plano de banquete que Charles se recusara a aprovar. O seu tom era firme, cortando a tensão como vidro. "Estou aqui para acabar com isto, majestade", disse ele.
O palácio já não é o seu palco. Camila inclinou a cabeça divertida. Atreves-te, ela sussurrou. Eu não ameaço, respondeu. A imprensa já sabe, e o meu pai já não pretende protegê-la. Por momentos, o silêncio reinou na sala. A luz das velas agitava-se, projetando longas sombras fragmentadas sobre os seus rostos, uma representando o passado, a outra o futuro incerto. William virou-se para sair a sua última palavra cortante como o vento lá fora. Se deseja manter a sua dignidade, desapareça antes que ela lhe seja retirada. A porta fechou-se com um som que ecoou pelos corredores como um capítulo final. Camila permaneceu imóvel, os dedos agarrando a cadeira com tanta força que ficaram brancos. A rainha que outrora dominava todos os cantos do palácio estava agora rodeada de vazio. Lá fora, o relógio bateu à meia-noite e cada badalada reverberava como um aviso do destino. Noutra ala, Charles olhava pela janela manchada de chuva. O papel à sua frente tinha a sua assinatura trêmula. Esteve envolvido em assuntos de Estado. Foi um ato que o fraturou completamente, mas ele sabia que tinha de ser feito. De volta ao salão nobre, o olhar de Camila voltou-se para a lareira. As chamas tinham se apagado, deixando apenas brasas tênues. O aroma a rosas pairava no ar, desaparecendo a cada segundo. À sua volta, os muros de Windsor pareciam fechar-se, e o poder que ela lutava por controlar nunca foi verdadeiramente seu. E enquanto a chuva sussurrava contra as janelas, a mulher que um dia procurou reescrever a história real estava a ser silenciosamente apagada por ela. Seria este o momento em que tudo mudaria por detrás dos muros do palácio. Vamos mergulhar na forma como uma manchete desvendou o poder silencioso, outrora detido pela rainha Camila. O exílio silencioso da rainha Camila, frio cuidadoso e carregado de significado. A rainha Camila afasta-se temporariamente de todos os deveres públicos segundo os jornais da manhã. O palácio chamou-lhe baixa médica, um breve descanso, a conselho do seu médico. Mas dentro dos corredores sombrios de Windsor, todos sabiam que não era bem assim. Não era descanso, era remoção. Por detrás das palavras formais, havia uma verdade que ninguém se atrevia a dizer em voz alta. Nessa madrugada, no gabinete particular do rei Carlos, assinou pessoalmente o decreto. A chuva batia na janela em gotas lentas e rítmicas, enquanto ele erguia, a caneta hesitava e pressionava a sua assinatura no papel. O seu rosto não revelava nada, mas aqueles que estavam por perto podiam sentir a finalidade no ar. Sem dizer uma palavra, acenou a sua secretária e o documento ficou selado. À tarde, já não havia bandeiras nem fotógrafos, apenas o zumbido abafado dos motores em direção a norte. Dentro do carro, Camila permanecia imóvel, com o rosto sem maquilhagem pela primeira vez em anos. Ela não perguntou para onde iam. Ela já sabia. A paisagem passou como uma película que se desvanecia. Campos placas de sinalização, os últimos vislumbres de um mundo que um dia lhe pertencera. Ela sentou-se mais perto de uma antiga abadia nas colinas frias de Yorkshire. Quando o carro parou, as freiras aguardavam-na, vestidas de preto, silenciosas, com olhares gentis, mas cautelosos. Curvaram-se ligeiramente e conduziram-na para um quarto estreito de pedra, com uma cama, uma cadeira, uma pequena janela sem espelhos, sem molduras douradas, sem cortinas de seda, um lugar onde até o tempo parecia suster a respiração. Esta é uma casa tranquila, deixe-se levar. Mas deixar ir nunca foi o dom de Camila. Sentou-se na cama, olhando através do vidro embaciado para a torre sineira lá fora. Algures lá fora. As luzes do palácio ainda brilhavam.
as luzes de Charles, as luzes de William, as luzes de Catherine. Deles, agora não dela. A mulher que um dia estivera ao lado de um rei desaparecera nas dobras cinzentas do interior de Inglaterra. De regresso a Londres, a narrativa já estava escrita. O Times elogiou a compostura de Carlos, chamando-lhe um monarca contido em tempos turbulentos. O Guardian descreveu a decisão como necessária para a estabilidade da coroa. O nome de Camila, outrora manchete diária, desapareceu quase da noite para o dia. Nenhuma indignação, nenhuma compaixão, apenas ausência. Os dias transformaram-se em semanas. Na abadia, Camila falava pouco, comia menos e passava longas horas a passear sozinha pelos jardins úmidos. Certa vez, uma jovem freira encontrou-a diante da estátua da Virgem Maria, com os olhos fixos e os lábios quase sem se mexer. A senhora Reza perguntou à freira baixinho. A resposta de Camila veio rouca e distante. Não. Só conto o que perdi. O exílio dela tornou-se uma história de fantasmas sussurrada nos corredores. A rainha que desapareceu após o escândalo de Windsor em 2025. A mulher substituída não por outra coroa, mas pelo silêncio. E talvez tenha sido esse o castigo mais verdadeiro de todos. Sem despedimento, sem vergonha, apenas um apagamento silencioso. Porque no final de contas, não foi a raiva ou a rebelião que marcaram a queda de Camila. Foi algo invisível. As manchetes mudaram. O palácio poliu a sua imagem e os sinos de Yorkshire dobraram suavemente sobre as colinas. Algures atrás dos muros da abadia, a antiga rainha estava sentada à janela, à escuta. Cada som, o vento, a chuva, o sino distante, passava-lhe lembrar aquilo que o mundo já se tinha esquecido. Então, o que acha que realmente levou o rei Carlos a banir a rainha Camila? Gostaríamos de saber a sua opinião. Não se esqueça de gostar e subscrever para mais.